E aí, tudo bem? Já pensou em rodar uma aplicação web, qualquer uma, em um ambiente serverless, sem ter que mudar uma única linha de código? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de código aberto que faz exatamente isso, o AWS Lambda Web Adapter. Vamos começar com a pergunta que muita gente na área de desenvolvimento se faz quando pensa em ir para o serverless. E se fosse possível pegar uma aplicação web já pronta e simplesmente rodar no Lambda, sem precisar reescrever tudo? A ideia parece ótima, né? Mas existe um problema. Um conflito, na verdade, entre o jeito que as aplicações web tradicionais funcionam e como o AWS Lambda foi desenhado para operar. Ok, vamos entender essa incompatibilidade. Pensa só. De um lado, um servidor web tradicional. Ele foi feito para ficar ligado o tempo todo, sabe? Escutando, esperando por requisições HTTP. É um processo de longa duração. Agora olha para o AWS Lambda. É o oposto. Ele foi feito para execuções curtas. Ele recebe um evento, faz o trabalho dele e desliga. Essa diferença de filosofia é o que a gente chama de impedância mismatch. Basicamente, eles não falam a mesma língua. E é exatamente aí, para resolver essa conversa que não bate, que entra o Lambda Web Adapter. Ele funciona como uma ponte, conectando esses dois mundos. Então, o que é esse Web Adapter? A melhor analogia é um adaptador de tomada universal. Imagina que alguém tem um aparelho com um plug de um tipo, mas a tomada na parede é de outro. Em vez de abrir o aparelho e mexer na fiação, que seria um caos, a pessoa simplesmente usa um adaptador. O Web Adapter é isso. Ele pega o evento JSON do Lambda e traduz para uma requisição HTTP padrão que a aplicação já sabe como entender. Simples assim. Mas como é que essa mágica acontece? Vamos dar uma espiada rápida nos bastidores para ver como o Web Adapter faz essa tradução. A grande sacada é que o adaptador não faz parte do código da função em si. Ele roda como uma extensão do Lambda. Pensa nisso como um processo auxiliar, um parceiro que a AWS inicia junto com a função, no mesmo ambiente. Por causa disso, ele consegue ficar no meio do caminho, interceptando a comunicação antes mesmo dela chegar no código principal. Agora olha só que interessante como esse fluxo funciona. Um evento chega, seja de um API Gateway ou de qualquer outro gatilho, o Web Adapter, por ser uma extensão, pega esse evento primeiro. Ele transforma aquele JSON numa requisição HTTP normal e manda para a aplicação web, que está rodando ali do lado, escutando numa porta. A aplicação faz o que sempre fez, responde, e o adapter pega essa resposta, empacota de volta no formato que o Lambda entende e pronto, o ciclo se fecha. Tudo de forma transparente, sem o código da aplicação nem perceber o que aconteceu. Bom, vamos falar dos benefícios porque é aqui que a coisa fica realmente poderosa. O principal valor do adaptador é, sem dúvida, a liberdade e a flexibilidade que ele proporciona. Essa citação aqui é perfeita. O handler é basicamente a porta de entrada de uma função Lambda. Aquele pedaço de código que a gente tem que escrever só para dizer para o Lambda o que fazer com o evento que chega. O Web Adapter simplesmente elimina isso. E o que isso significa na prática? Menos código repetitivo, menos boilerplate e mais portabilidade. Dá para usar o código padrão de uma aplicação web como se ele estivesse rodando num servidor comum. E isso nos leva direto para outra vantagem gigantesca, a compatibilidade universal. O adaptador funciona com praticamente qualquer framework ou linguagem web que se possa imaginar. E essa lista aqui mostra bem o alcance disso. Não importa se é Express, Flask, Spring Boot, Laravel, a lista é enorme. A regra é simples. Se a aplicação sabe escutar numa porta e responder a requisições HTTP, ela vai funcionar com o Web Adapter. É impressionante. E essa compatibilidade toda abre uma porta para um dos benefícios mais fortes, a portabilidade. A ideia de construir uma vez, rodar em qualquer lugar. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas vamos ver como isso funciona na prática. O segredo aqui, como o slide mostra, é que o adaptador só entra em ação dentro do ambiente Lambda. Isso quer dizer que a mesma imagem de container pode ser usada em várias plataformas diferentes sem mudar nada. Dá para rodar no Lambda para ter a escalabilidade do serverless, mas também dá para rodar na AWS Fargate para tarefas mais longas ou até numa máquina local para desenvolver. Uma imagem, vários destinos. Isso é sensacional. E o melhor de tudo, integrar isso é muito, mas muito simples. Para quem usa containers, é literalmente uma linha a mais no Dockerfile. Só isso. Para quem usa pacote zip, é só anexar uma Lambda Layer pública e configurar uma variável de ambiente. Pronto. É um esforço mínimo para uma flexibilidade máxima. Certo. Agora que a gente já entendeu o básico, vamos subir um pouco o nível e falar de algumas capacidades mais avançadas que trazem ainda mais benefícios de performance e de arquitetura. Olha só, o adaptador faz mais do que só traduzir. Ele suporta streams de resposta, o que é ótimo para interfaces web, porque a página começa a carregar muito mais rápido para o usuário.
Ele também consegue lidar com gatilhos que não são HTTP, tipo uma mensagem numa fila SQS, e entregar para a aplicação como se fosse uma requisição. E ainda gerencia o desligamento de forma organizada e pode até processar várias requisições ao mesmo tempo, otimizando o uso dos recursos. E aqui tem um detalhe técnico importante sobre o streaming de resposta. Qualquer parte da resposta que passe dos 6 megabytes iniciais tem uma taxa de transferência máxima de 2 megabytes por segundo. É um ponto de atenção no design de aplicações que precisam enviar muitos dados de uma vez. Essa citação aqui do Ziad Ben Tahar é fantástica, porque ela mostra a flexibilidade estratégica que o adaptador oferece. A ideia do Lambda Lith é genial. É possível começar com uma aplicação monolítica rodando no Lambda para ter simplicidade e velocidade de desenvolvimento. E se no futuro as coisas mudarem e for preciso, dá para migrar essa mesma aplicação para Fargate, por exemplo, sem ter que reescrever nada. Então, para resumir tudo, a grande mensagem é essa. O Lambda Web Adapter quebra a barreira que existia entre o desenvolvimento web tradicional e o mundo serverless. Ele permite que as equipes continuem construindo do jeito que já sabem, com as ferramentas que gostam, e ainda assim consigam aproveitar todos os benefícios de escalabilidade e custo do Lambda. E para fechar, fica a provocação. Com uma ferramenta que traz tanta flexibilidade e quebra tantas barreiras, será que não é o momento de repensar a forma como as aplicações são arquitetadas e implantadas na nuvem?